A paz do Senhor Jesus. É, Hoje a gente vai estar dando início, né? Queria estar dizendo para vocês que sim, eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação. Sou pós-tribulacionista, né? Acredito no período da grande perseguição do anticristo, que ele vai se manifestar nessa terra e vai perseguir a igreja, sim. A igreja não vai ser tirada a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos. E sim, por que que eu creio, por que que eu acredito? Por inúmeros textos que nos apresenta, né, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, dizendo a respeito da perseguição da igreja. Queria estar compartilhando com você. Eu sei que tem um exemplar bíblico, abra aí comigo, para a gente estar lendo. O primeiro texto, assim, que é o próprio Cristo escreveu em Mateus, capítulo 24. Vamos estar abrindo aqui junto aqui, Mateus capítulo 24, versículo 29 a seguir. Um texto que você tem que ter em mente. Ele diz assim, o 29, logo depois da aflição. Ó, presta atenção no texto, presta atenção. Isso faz grande diferença. Mas meditar no que você está lendo, não somente você ouvir e não prestar atenção. Então você que está no nosso canal nos acompanhando, você que está ouvindo esse vídeo hoje, agora, nesse momento, presta atenção. Logo depois da aflição daqueles dias. Opa, então vai ter uma grande aflição. O sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Então, opa, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão nítido, todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo canglor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Aqui tem um outro texto também que é interessante, um pouquinho antes do versículo 29, que é o versículo 15. Ele diz assim: quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Isso aqui é muito interessante de prestar atenção. O verso 21 também diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Aí ele diz no versículo 27: porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra, não é velocidade, sim iluminação, aparecimento, do Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, baseado primeiramente nesses textos onde eu li em Mateus, ele dá uma referência a Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, ou seja, pega do 24 até o 27, você vai ver lá que ele fala das 70 semanas. E dentro das 70 semanas existe a linha que defende, no caso, que as 70 semanas já se findou na vinda de Cristo e na destruição do templo de Jerusalém depois, 70 depois de Cristo. Eu particularmente não acredito dessa forma. Eu acredito sim numa parada da profecia, uma parada bíblica, né, um interlúdio, ou seja, Deus ele veio até a morte do ungido, até Cristo, nas 70 semanas, cumpriu 483 anos, no caso, que seria 69 semanas. Ali Cristo, o ungido, foi tirado, né, na cruz do Calvário, foi removido, aí pausou a profecia, deu uma parada na profecia para que a plenitude dos gentios, ou seja, a casa de Efraim, a casa de Efraim seja enxertada na oliveira verdadeira, ou seja, Cristo é a oliveira, nós somos os jebugeiros, né? Ou seja, as pessoas ruins, né? E nós fomos enxertados na oliveira, que é Cristo. Então nós fomos enxertados junto com o povo, com todos os povos, né? Hoje Deus não faz mais acepção de judeu, grego, gentil. Hoje não tem mais essa distinção.
entre Israel e igreja. Todos que aceitam a Cristo são chamados filhos de Deus, ou seja, a gente tem parte dessa promessa. Então a gente lê a Bíblia Sagrada e, e não consegue tirar essas 70 semanas de, de, do foco, porque se ela tivesse se findado, assim como é pregado, por que Jesus citaria? Aí muitos também usam a expressão para dizer que esse texto de Mateus 24 é somente para os judeus. Eu vejo um grande equívoco nessa apresentação, por quê? Porque se o Evangelho de Mateus, capítulo 24, é somente para os judeus, tratando com a nação judia, por que que, por que que o Evangelho inteiro, então, como escrito, não deveria de ser um tratamento para todos os judeus? E a gente vê assim no início do capítulo, no capítulo 24, no começo, que quem pede a informação é o próprios discípulos. E os discípulos não são igreja? Da onde que você, que me ouve hoje, conheceu o evangelho por causa de quem? Porque Deus levantou 12 apóstolos, né? Esses 12 apóstolos, eles fizeram a disseminação da igreja esparramada hoje, nessa potência que nós somos hoje, cristão, através dos 12 apóstolos. Jesus, ele veio, introduziu o evangelho genuíno na cabeça dos 12 apóstolos, através do Espírito Santo, veio capacitando eles para que o evangelho viesse a ser pregado. E hoje, eu falar que quando Jesus ele aplicou só o capítulo 24, ele não é para os gentios também, é um é como se eu estivesse rasgando, no caso, uma página da Bíblia Sagrada. Porque se hoje não existe distinção entre Israel e igreja, por que que Mateus 24 estaria? Ah, mas irmão Roberto, como é que você diz aí que não tem distinção entre um e o outro? É claro, ó, se você ler a carta de Gálatas, capítulo 3 e 4, você vai ver que Paulo ele menciona a respeito de, de Abraão e que nós somos filhos de Abraão mediante a fé que Abraão teve, ou seja, Abraão ele teve uma promessa lá em Gênesis 15, lá no seu início, dizendo que ele seria pai de multidões e todo mundo seria abençoado pelo pai Abraão. Aí próprio próprio Paulo ele fala na sua carta dizendo assim que já não tinha mais distinção entre igreja e gentil, ou entre igreja e Israel, ou seja, povo judeu, povo gentil, nenhum desses povos hoje seria separado, mas todos seriam um em Cristo. Aí se você pegar a, a carta aos Efésios, derrubou a parede que fazia separação entre os povos, e entre os dois povos ele fez um só. E é interessante nós vemos que, e se eu alegar que o capítulo 24 de Mateus é somente para judeus, aí eu estou arrumando um grande problema para mim. Porque o livro de Daniel, você tem que pegar ele numa totalidade, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11 e 12, todos eles são proféticos, profetizando a vinda de Cristo. A estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2, ele fala a respeito do Egito, da Síria, da Babilônia, do Medo, Persa, da Grécia. Ele fala a respeito dos romanos, né, da Roma, e aí ele fala a respeito dos 10 dedos, que seriam os pés, que ele fala que vai levantar 10 povos, 10 nações, e eles vão se juntar e vão ser um povo forte. Aí no capítulo 7 ele fala a respeito da estátua também, mas dando referência a um animal feroz com 10 chifres. Aí fala do chifre pequeno. Aí ele vai dando um monte de informações até no capítulo 12, dizendo que as visões que foram vistas é tudo para o tempo do fim. Então, o livro do Apocalipse
e também o livro de Mateus e toda a Bíblia Sagrada que fala a respeito de escatologia, elas estão todas linkadas uma com a outra. Se eu desgrudar uma profecia de uma ou da outra, eu estou correndo um grande risco de cair em heresias e cair em condenações. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada ela vem anunciando a volta de Cristo desde o princípio, desde Gênesis você vê a volta de Cristo, a segunda volta gloriosa de Cristo, até a última, até o último capítulo da Bíblia. Então Mateus 24, por mais que represente ser escrito por judeus, ele tem progressiva a revelação e o cumprimento das promessas. No seu começo, os discípulos perguntam quem como que será a destruição e como ocorrerá. Aqui ele diz assim: quando serão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim? Aí Jesus ele começa a explicar. Ele fala da destruição do templo, que não ficará pedra sobre pedras. E aí a destruição do fim, logicamente, ele está apontando escatologicamente, que a destruição do fim é o versículo 29, 30 e 31 que eu li. Entendeu? E todas as pessoas elas fazem distinção entre o capítulo 24, dizendo que é só para os judeus. Ainda que fosse só para os judeus, como que eu tiraria alguns outros versículos da Bíblia Sagrada? E nem se nós pegarmos Lucas, Lucas ele fala também a respeito, aí Lucas tem que ser para judeus também. Mas Lucas capítulo 21, versículo 25, ele diz assim: e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações e perplexidade no bramido dos mares e das ondas. E os homens desmaiarão de terror na expectação, os homens das coisas que sobrevirão ao mundo, quando os poderes do céu serão abalados. Então verão, torna a repetir de novo, então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e glória, e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Ele manda você olhar a cabeça para cima. E levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Entendeu que o próprio Lucas também ele menciona a mesma coisa, Marcos também ele vai falar a respeito disso, mas eu queria estar lendo mais um texto com os irmãos, rapidamente, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que é muito importante também, né, a respeito da escatologia, porque eles fazem separação, entendeu? E nós como acreditamos que existe uma vinda só, não consigo ver separação entre um arrebatamento invisível, duas vindas de Cristo. Já acreditei, sim. Fui pré-tribulacionista por alguns anos, aí, quase 10 anos da minha vida. Hoje eu tenho 15 anos de evangélico, né? 15 anos que eu conheço a Jesus. Já fui pré, preguei, ensinei na escola bíblica, aprendi é, dentro dos cursos de teologia, dentro das Assembleias de Deus que eu estudei. Mas hoje eu não consigo ver, por quê? Porque eu parei para estudar, meditar. O Mateus, 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a seguir, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque para que não vos entristeçais acerca do como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos em que Jesus dorme, os tornará a trazer com ele. Agora começa. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Sempre quando você lê pela palavra do Senhor, tem que procurar na antiga aliança referência que fale a respeito desses textos. Porque se o Paulo, ele lendo e compreendendo a palavra do Senhor, que seria a antiga aliança, ele conseguiu a ter uma interpretação. Claro que Jesus deu revelação para ele plena do que ele lia na antiga aliança, mas ele tem apontamento na antiga aliança. Você não se pega uma base bíblica por cultura,
tanta só judaica, só romana, entendeu? Então tira conhecimento das escrituras, na sua exegese, quando for fazer, dentro da palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor, versículo 15, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ó, presta atenção. É nós que ficarmos vivos para a vinda, não precederemos os que dormem. Então o arrebatamento acontece primeiro que é a ressurreição dos mortos. Depois os vivos serão arrebatados. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a mesma coisa que tem em Mateus 24, releia lá de novo. E com voz de arcanjo, tem anjo lá também. E com trombeta de Deus, lá tem trombeta também. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro os mortos têm que ressuscitar. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Mateus 24 tem nuvens também. Ao encontrar com o Senhor nos ares, ou seja, nas nuvens, lá também tem Mateus 24, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é difícil você ler a palavra de Deus, e aqui eu vejo um grande equívoco quando eles falam no verso 15, nós que estivermos vivos para a vinda. Aí você pegar 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, 2 e 3, nós que acreditamos num pós, esse texto é muito claro para nós. Eu vou estar lendo, como já está próximo aqui na nossa leitura. Segunda carta de Tessalônica, capítulo 2, versículo 1, e diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião. Só que vamos pausar um pouquinho. Aqui, quando um pré-tribulacionista está lendo, ele afirma categoricamente, dizendo assim, pela vinda do nosso Senhor, ou seja, a vinda eles colocam sempre como a vinda gloriosa de Cristo. Apocalipse 19, Apocalipse 1 e 7, eles aplicam para essa vinda gloriosa. E aqui, essa vinda, eles dizem que não é a vinda para o arrebatamento. Já voltamos aqui já. Deixa eu só terminar de ler o texto. Aí a reunião, eles dizem que é o arrebatamento. Que vos movais facilmente do entendimento, que nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Agora vem o verso 3, presta atenção. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, não será de qualquer jeito o arrebatamento, sem que antes venha a apostasia. O primeiro passo, o primeiro ponto que nós temos que parar e analisar, que Paulo deixou uma dica, que não vai ser o arrebatamento antes da apostasia. O que é apostasia? Apostasia é uma pessoa que se afasta da fé cristã, ou seja, ele está crendo em Cristo, aí de repente ele se esfria na fé e ele começa a apostatar, ou seja, ficar longe da fé cristã. E ele começa a pregar heresias muitas vezes e dizer que aquilo tudo que ele aprendeu está errado. Vamos lá. Alguns canais aí eles dizem que a apostasia é vinda, está completamente fora da casinha. Mas vamos lá. Não será assim antes que aconteça a apostasia, venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Se manifeste no grego seria epifaneia, o aparecimento, a manifestação. Então tem que manifestar o homem do pecado. Aí você lê o verso 4, qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará no trono, querendo ser Deus, parecendo ser Deus. Então aqui é muito claro, mostrando que Jesus ele vai vir depois que aparecer o homem do pecado, depois que a igreja tiver um grande esfriamento, ou seja, grande pessoa se apostatando da fé. Então são pontos que você precisa ver, prestar bastante atenção para que você consiga
mentalizar e afastar um pouco o teu pensamento. Vamos lá. É vinda do nosso Senhor Jesus. Essa vinda, muitos eles dizem que a vinda é uma coisa e arrebatamento é outra. É muito complicado você fazer uma separação dessa. Por quê? Porque não tem em nenhum lugar um arrebatamento secreto. E a vinda, se no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, verso 1, a vinda é vinda gloriosa, por que 1 Tessalonicenses 4, verso 1, aquela vinda ali, ela não é a mesma do que o verso 2 do capítulo 2? Entendeu? Já há discordância, assim, uma discrepância gigantesca de dizer assim, não, essa vinda aqui é e essa aqui não é. Vamos lá, no verso, o próprio Paulo dizendo, 1 Tessalonicenses 5, 23, ele diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Ó. É o Paulo dizendo assim, o Deus de paz, ele santifique você, eu, a igreja, em tudo, no espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado, irrepreensível. Olha o ponto que Paulo falou, ó, precisa ser conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus. Agora eu pergunto para você, meu irmão, que está me ouvindo agora, você que não me conhece ou você que já me conhece. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, ele está dizendo para quem? Para a igreja, certo? Todo mundo aplica, né? Tricotomia, quem crê corpo, alma e espírito, dicotomia, eles usam esse texto para defender a tricotomia. Eu creio corpo, alma e espírito, mas assim, dentro da teologia é defendido que é para a igreja, é para o homem, né? Então aqui, para a igreja, essa vinda do nosso Senhor Jesus, ela está dizendo para você ser conservado, irrepreensível, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele fala muito claro, até a vinda, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Por que que essa vinda aqui é para a igreja? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 é para a igreja, mas 2 Tessalonicenses capítulo 2 não é para a igreja. Você já se fez essas perguntas? Então, quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a pensar: será se eu estou acreditando da maneira correta mesmo? Será se tudo que eu acreditei até agora é uma realidade? Porque nós achamos que acreditar que a igreja não passa pela grande tribulação, eu estou mais preparado do que o irmão que vai ver a manifestação do anticristo, vai passar pela grande tribulação, mas isso está errado. Eu já vi várias pessoas falarem para mim assim: ah, mas você crê que eu vai algum tempo já que eu acredito que a igreja passa? Algumas pessoas dizendo assim: irmão Roberto, mas então eu posso viver uma vida dissoluta, que nem o filho pródigo, até até eu ver o anticristo sentar no trono. Quando ele sentar no trono, aí eu posso me arrepender dos meus pecados. Aí fica difícil você pensar dessa forma, porque uma pessoa que aplica uma falácia dessa para mim, para tentar defender um arrebatamento secreto, quer dizer que ele não está com o coração em Cristo. Porque vamos entender que a iminência, eu creio na iminência, que Jesus ele vem a qualquer momento, sim, porque existe a nossa morte. Eu estou conversando agora, pode me dar um ataque aqui e eu morrer no meio do vídeo, e esse vídeo nem ser postado. E daí? Jesus não veio para mim? Venho. E se eu não estiver preparado? Se eu não tiver crente, firme em Jesus, aí como é que fica? Pensou nisso já? Não pensou? Pense. Você vai para o inferno. Você vai para o lago de fogo. Mas aí que está um grande erro nas pessoas que acreditam dessa forma. Eu posso viver uma vida de qualquer jeito e depois eu me converto. A pessoa está completamente fora da casinha, porque
viver com Cristo, eu não vivo por obrigação a Ele, eu vivo porque eu criei e acreditei que Ele é o meu refúgio, que Ele é a minha fortaleza, que Ele é o meu descanso, que Ele é a minha paz. A Bíblia é muito clara em dizer assim em Mateus 11, verso 28, 29 e 30: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Tem mais palavras dentro do versículo, não vou abrir para ler, mas o texto é claro, dizendo assim que todo mundo que se achega nele alcança descanso, repouso, refúgio. Ou seja, aquela pessoa que está atribulada, ela se achega a Cristo porque as dificuldades são imensas, são muitas, e ele alcança descanso. Cristo é o nosso descanso, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o nosso alto refúgio. Então, quando eu me achego a Cristo, eu tenho que ter convicção que eu estou vivendo para Cristo. Mas uma pessoa que se diz dessa forma: ah, não, eu vou viver de qualquer jeito, quando Cristo chegar, eu vou me converter. O coração dele não está em Cristo. Ele nunca se converteu, ele nunca conheceu Jesus. Eu posso crer dessa forma, sim, porque quando eu creio em Cristo, independente se a igreja vai passar pela tribulação ou não, 7 anos antes ou 7 anos depois da grande tribulação, vou viver uma vida de retidão em amor a Cristo, me entregando a Cristo, vivendo para Cristo, sendo servo de Cristo. Então a minha fé não está se Deus vai me permitir passar por grande tribulação ou não. Porque em nenhum momento Deus disse que se você viesse a servir a Ele, você não teria tribulações e grandes tribulações, decepções na vida. Nunca. Cristo não prometeu isso. Quem prega um Cristo dessa forma, só vitória, só vitória, só vitória, está longe do Evangelho. E aí a pessoa dizer assim: não, eu vou converter, com certeza não vai ver o Cristo voltar. O próprio Mateus, o próprio Tessalonicenses é uma carta riquíssima. Ele diz ali no capítulo 5, Tessalonicenses 1 e 5, que a vinda de Cristo vai vir como um ladrão pro mundo. Eu não vou ler o texto agora. Ah, não, vou ler o primeiro, o segundo, o terceiro, que está aberto aqui, vamos ler. Mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessita que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia do Senhor. Ele virá como ladrão da noite. Presta atenção. Pois quando disseres a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como dores de parto. Presta atenção. Aquela que está grávida e, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, ó, agora está falando para nós, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque porque todos vós que sois da luz são filhos do dia, não são, não somos filhos das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, presta atenção, e os que se embebedam, embebedam à noite, mas vós que sois do dia, sejais sóbrios, e vestindo-nos da couraça da fé, do amor, tendo o capacete da esperança, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. O texto é muito claro dizendo assim que a vinda de Cristo, ela vai vir repentina, sim, ela vai vir como um ladrão, vai vir com um grande estrondo, e essa hora que Jesus vir sobre as nuvens e pairar, na onde a gente consegue ver, olhando para cima, as nuvens do céu, essa vinda dele vai ser visível, sim, mas aí já não vai haver mais tempo, já não vai haver mais tempo de conversão. E aí você que crê que se viver uma vida de qualquer jeito vai alcançar misericórdia, você já foi pego de surpresa. Jesus já veio, levou a sua igreja e você ficou. Outro detalhe bem problemático, porque a Bíblia Sagrada em Apocalipse,
ela fala que quando vir o reino do anticristo, né, no caso, ele vai implantar a marca da besta, ele vai implantar aí vários sistemas, e a pessoa que não tiver firme com Cristo, ela vai ser pega de surpresa. Então você que acha que pode viver uma vida de qualquer jeito, dissoluta, de qualquer maneira, com certeza você colocará a marca da besta, com certeza você não vai prestar atenção na manifestação do anticristo, porque o cenário vai ser montado de uma forma que quem está vivendo no sistema do mundo não vai prestar atenção, não vai conseguir distinguir que é o anticristo, porque nós que estivermos estudando as profecias, nós que tivermos conhecimento da palavra de Deus, não vamos ser pegos de surpresa, porque nós estamos atentos. Então é necessário sim você acreditar e ver dentro da palavra de Deus que existe a vinda do Senhor Jesus, com certeza tanto pós, pré, mid, que Jesus ele virá e que ele estabelecerá o seu reino milenar. O período que ele vai vir, alguns acreditam que é antes ou depois da grande tribulação. Não vejo base. E a gente vai estar fazendo estudos aí com slide para a gente estar mostrando a vinda de Jesus ali, mostrando os detalhes, mostrando escrito, para ficar mais fácil para você entender e meditar também. Mas dentro de alguns textos que eu li para você, fica claro mostrando que a igreja é, vai ver sim a manifestação. Então fica aí no canal, se inscreve, deixa seu like e tamo junto. Vamos para cima, vamos estudar a palavra de Deus, vamos ficar sóbrios e vigilantes, assim como as 5 virgens prudentes em Mateus 25, para que você não seja aquela virgem louca. E aí você corra bater na porta e o noivo olhe para você e fala: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, não sei quem você é. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.